Muito bem. Enquanto as crianças vão lá para a sua aulinha, sua escolinha, nós outros aqui vamos continuar estudando o Evangelho de João. Nós estamos no capítulo de número 9 e nós vamos hoje ler do verso 13 até o verso de número 41. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu o apóstolo João. Capítulo 9, verso 13 ao verso de número 41. Vamos lê-lo e tentar encerrar esse capítulo 9 hoje. E semana que vem entraremos no capítulo 10, falando sobre o bom pastor, que é Jesus. Antes de entrarmos aqui, como sempre temos relembrado, João, ele escreve esse evangelho no intuito de ajudar você e eu a respondermos uma pergunta crucial a todos nós como discípulos de Cristo. Que pergunta é essa? Quem é Jesus para você? Essa pergunta foi feita para os discípulos antes. Jesus, querendo saber o que as pessoas estavam o que as pessoas estavam dizendo a seu respeito, Jesus pergunta aos discípulos: o que o povo diz sobre mim? Alguns dos discípulos afirmam: Jesus, alguns estão falando que o Senhor é um profeta, alguns estão falando que o Senhor é Elias ou Moisés, entre outros. Jesus direciona a pergunta aos discípulos, e a pergunta é: e vocês? O que vocês pensam sobre mim? O que vocês dizem a meu respeito aos outros, na segunda-feira, na terça-feira, não apenas no final de culto, mas lá na segunda-feira, no ambiente de trabalho, quando você está conversando com seus amigos, o que é que vocês falam sobre mim? Aí Pedro, levantado e guiado pelo Espírito Santo, ele dá uma resposta que é uma resposta certeira. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Certamente João, ele tendo essa pergunta em sua mente e lembrando da resposta de Pedro, ele, 70 anos depois de tudo isso aqui que ele vivenciou com Jesus ter acontecido, 70 anos depois, lá no ano 90, ele resolve escrever esse evangelho, para exatamente auxiliar você e eu a respondermos de forma categórica, capacitada pelo poder do Espírito Santo, quem é Jesus para você. Lá no capítulo de número 20, verso 30 e 31, João ele vai dar o resumo do porquê ele escreve esse evangelho. Ele diz assim: Jesus realizou muitos outros milagres, muitos outros sinais que não estão registrados nesse livro, mas todos quantos aqui estão foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo nele, vocês tenham vida em seu nome. Quem é Jesus para você? Tendo isso em mente, leiamos o capítulo de número 9, verso de número 13 ao verso de número 41. Palavra de Deus ao meu coração nesta noite, diz assim: levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhes perguntaram como ele recuperara a visão. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu? O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: este é o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos.
Pergunte a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que vejam se tornam cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouviram-no dizer isso, e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecados, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Curva a tua fronte, oremos. Diante da tua palavra, maravilhosa palavra, nós mais uma vez nos encontramos, Deus. Pai, pedimos que o Senhor venha aplicar sobre nós essa tua verdade. Aplique sobre nós a tua palavra hoje à noite. Queremos assim sermos alcançados por ela. Encarecidamente clamamos, fale conosco, pois abrimos o nosso coração e queremos ouvir tua voz. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha trazer luz ao nosso entendimento, para que possamos compreender a tua verdade, a tua palavra, não apenas parcialidade dela, mas a totalidade desta tua verdade. Instrua-nos, encaminhe-nos, para que então transformações em nós aconteçam. Transformações significativas, transformações profundas, que somente a tua palavra é capaz de fazer. Pois a tua palavra, ela é mais afiada do que espada de dois gumes, e ela é capaz de penetrar até a divisão de alma, espírito, juntas e medulas, e ali discernir as intenções do coração humano. Então pedimos que assim o Senhor, por meio da tua palavra, discirna as intenções em nossos corações, e aquelas que não glorificam o Senhor, arranque-as de nós. E aquelas que glorificam ao Senhor e que não existem em nós, que o Senhor acrescente, que o Senhor coloque em nós, para que Cristo em nós e através de nós seja glorificado. Essa é a nossa oração e o nosso pedido, e assim fazemos em o nome dele, Jesus o Cristo. Amém. Semana passada nós iniciamos a meditação nesta cura que João ele vai chamar os milagres de Jesus como sinal.
Nós iniciamos a meditação, fomos até o verso de número 12 e vimos aqui as didáticas que João ele usa para nos ensinar. Vimos que João ele apresentou logo do início uma visão distorcida dos discípulos. Uma visão distorcida por causa da religiosidade que eles ainda estavam acostumados. E eles fazem a pergunta para Jesus ao ver o cego. Quando Jesus olha e vê o cego, eles vê que Jesus saindo em direção, eles querendo talvez ganhar alguns pontos com Jesus, apresentam a Jesus a sua teoria ou a sua teologia a Cristo. Jesus, quem é que pecou, este homem ou foi os seus pais que pecaram? Jesus então dá uma nova direção de como é que os discípulos devem enxergar o sofrimento humano. Como é que os discípulos devem entender o sofrimento humano. Sofrimento humano não deve ser visto como algo espúrio ou como algo que não deve ser levado a sério, mas Jesus ensinou que sim, o sofrimento humano é um terreno, é um solo sagrado que devemos pisar com todo cuidado, não tripudiar sobre aqueles que sofrem, mas de alguma forma fazer com que as obras que o Pai nos deu a fazer, que sejam feitas, para que sim o Pai, através de nós, seja glorificado. Então, olhar para o sofrimento humano com um olhar simplista é algo que não devemos fazer, e é exatamente isso que os discípulos fizeram. O Evangelho, ele é simples, mas o Evangelho, ele está longe de ser simplista. Ele não é simplista. E então você também não deve dar resposta simplista ao sofrimento humano. Haja vista ao que nós estamos passando. Várias pessoas querendo dar uma resposta simplista à pandemia. Não, você não deve olhar para esta pandemia com um olho simples, com um olhar simplista. E nem dar resposta àqueles que sofrem, que estão sofrendo com perda de entes queridos e entes queridos doentes, adoecidos por causa desta pandemia, e você dar uma resposta simplista. Não, o Evangelho não fornece resposta simplista, fornece resposta simples, mas respostas que faz o nome de Deus, como o próprio Jesus, ele diz, nós precisamos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então você foi chamado a fazer essas obras. Jesus não disse, eu vou fazer as obras daquele que me enviou. Não, ele falou, é necessário que façamos estas obras, incluindo você e eu, que possamos fazer juntos estas obras daquele que enviou a Cristo e fazer Cristo Jesus glorificado. Não apenas isso, nós vemos que Jesus, ele trata este homem de uma forma tão pessoal. Jesus, ele já havia curado outros cegos, de outras formas, de outro jeito, mas aqui Jesus trata este homem de uma forma tão pessoal, tão próxima, tão íntima, de um jeito que somente Jesus é capaz de fazer, curando-o, trazendo não apenas a visão, mas alguns comentaristas dizem que este homem, cego de nascença, ele nasceu sem o globo ocular, e Jesus, ele faz lodo no chão, unta os seus olhos com este barro, dando referência àquilo que o próprio Jesus fez, quando estava junto ao Pai e ao Espírito, lá no início de tudo, fazendo barro e criando o homem. Ali João, com sua didática, querendo apresentar que Jesus é o Criador, o Criador. Mas não apenas isso, João ele quer deixar claro que Jesus realiza algo inédito. Jamais um cego de nascença recobrou a vista. Outros cegos haviam sido curados. Sim, né, cegos que em algum determinado no tempo da sua vida eles perderam a visão. De Betsaida, cego Bartimeu e outro amigo dele, que foram curados porque em algum determinado momento perderam a sua visão, mas um cego de nascença, jamais tinha se ouvido falar que algum cego de nascença tinha conseguido ver. Aqui está o poder de Deus, o poder glorioso de Deus, e João deixa bem claro isso, e a ponto de alguns homens que viram e conheciam este homem, ficarem impressionados com o milagre e perguntar, o que aconteceu com você? E ele responde, um homem chamado Jesus, untou os meus olhos com lama e agora eu vejo. Chegamos no verso de número 13, aonde nós paramos na semana passada. E aqui nós vamos ver algumas lições de cegos que possuem olhos bem abertos, mas são incapazes
incapazes de ver qualquer coisa. Pessoas que caminham com seus olhos esbugalhados, querendo ver tudo, mas não enxergando absolutamente nada. Vamos ver aqui 3 tipos de cego, ou 3 tipos de cegueira. Uma que é causada por desatenção. Uma causada por desatenção. Eu não sei se você já passou uma vergonha por estar desatento. Agora que recebi um presentinho de 40 anos, óculos nos olhos, e com certeza irá acontecer comigo, mas eu já vi alguns que já usam óculos há algum tempo acontecer isso, colocar o óculos um pouco em cima na cabeça, e por estar desatento, começa a procurar o óculos em alguns lugares, pega a sua caixinha, não acha, vai no carro e não encontra, e pergunta: mulher, onde está o meu óculos? E aí todo mundo que está na casa presenciando dá risada, porque o óculos está na cabeça. Quem tem cabelo no cabelo, quem não tem cabelo, careca na careca. Desatenção. Essa semana eu fui buscar uma marmitex, que a P tinha me ligado, estou atarefada e não consigo, não vai dar tempo de deixar pronto a marmita, não vai dar tempo de deixar pronto o almoço, passa a buscar uma marmita. Eu saí daqui, fui, e quando eu saí da moto, eu parei na porta do estabelecimento e dei um grito: olha, será que você consegue fazer para mim a marmita? Eu não vou entrar porque eu estou sem a máscara. Ok, a moça olhou para mim, eu não entendi, e ela foi lá, fez a marmita, levou para mim lá fora a maquininha, passei o cartão e fui para casa. Almocei com a P e tal, e depois fui escovar os dentes. Quando eu vou escovar os dentes, eu olho para o espelho e o que está no meu pescoço, como agora? A máscara. Desatenção total. E aí eu dou risada e a P me ouve dando risada dentro do banheiro. O que aconteceu? O que aconteceu é que eu passei uma vergonha agora, e a vergonha só caiu agora. Meu rosto está envergonhado, porque eu pedi para a mulher lá de fora, e todo mundo dentro do estabelecimento ouviu: será que você pode trazer para mim uma marmita? Eu não vou entrar porque eu estou sem a minha máscara, e a minha máscara aqui, e todo mundo vendo a minha máscara. Desatenção total. É um tipo de cegueira a desatenção. Mas também existe um outro tipo de cegueira, que é uma cegueira causada por sentimentos, paixão ou ódio. Não sei se já aconteceu com você, também já aconteceu de você estar equivocado e cometer erros com uma pessoa por estar apaixonado ou com raiva? Cego alguma vez por sentimentos? É o pai que corrige o filho, mas corrige o filho de uma forma errada porque está cego por sua raiva. Porque o filho fez alguma coisa errada e ele chamou o filho, não chamou o filho para conversar, mas tentou corrigir o filho, e no momento de cegueira por causa da raiva, acaba extrapolando no corrigir o seu filho. Ou adolescentes cegos por causa da paixão, e não conseguem enxergar o lado ruim daquele que o pai está, ou a mãe está dizendo: olha, ele é assim, é assim, olha, toma cuidado. E então a adolescente ou o adolescente cego por causa da paixão, não consegue ver as virtudes contrárias ou erradas, mas, aliás, os defeitos, apenas consegue enxergar a virtude. Não, a senhora não sabe de nada, mãe, o senhor não sabe de nada, pai. Como diz o ditado, o amor é cego. Mas também existe um outro tipo de cegueira, a presunção. Não sei se já aconteceu com você, de você ter aquele sentimento decepcionante, sabe? De você defender um movimento, defender uma ideologia, defender um partido político, defender uma tese científica, ou até mesmo defender um time de futebol. E mesmo diante de firmes argumentos que lhe apresentam, você não dá palmatória, você é inflexível. Mas no final cai a ficha e você descobre que estava completamente errado.
defendendo um time errado, defendendo político errado, defendendo ideologia errada, defendendo conceitos errados, e então cai a ficha. Nós temos tudo isso aqui nesses versos, do verso 13 até o verso de número 41, e o meu objetivo aqui é trazer 3 verdades. A primeira verdade é você conseguir enxergar aqui olhares desatentos, porém distorcidos. Olhares desatentos e distorcidos. Segundo, você conseguir enxergar aqui cegos cheios de argumentos distorcidos também. E terceiro, você conseguir enxergar olhos que se encantam cada vez mais. O texto aqui, ele acontece logo depois de Jesus ter participado daquela grande festa, a festa dos tabernáculos, que nós vimos lá no capítulo 7 e no capítulo 8, onde Jesus fez algumas afirmações, e algumas afirmações muito gloriosas. A primeira afirmação que ele apresentou, que ele afirmou ser, é que ele é a fonte de vida, lá no capítulo 7. Se você tem sede, pode vir a mim, e pode beber de mim, porque do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Mas logo depois, o próprio Jesus, ele acabou fazendo uma outra afirmação, no capítulo de número 8, dizendo assim que ele é a luz do mundo. A luz do mundo. Mas ele não apenas afirma que ele é a fonte de água viva, não apenas que é a luz do mundo, mas também ele afirma ser a verdade libertadora. A verdade que liberta aqueles que estão presos. A verdade que liberta aqueles que estão aprisionados, mas não uma prisão física, mas além disso, uma prisão muito mais perigosa, uma prisão que é muito mais, que deteriora o homem, que é a prisão do pecado. E Jesus se apresenta sendo aquela verdade que é capaz de libertar você desta prisão das prisões. E então acaba-se a festa dos tabernáculos. Depois de Jesus ter ensinado, 3 meses depois acontece uma outra festa, que é a festa da dedicação. Não sabemos se foi exatamente nessa festa ou se foi num período anterior a esta festa que Jesus, ele de novo está em Jerusalém. E aqui ele encontra este cego, e nós vimos já o que ele faz com esse cego. João aqui, ele é intencional. E ele continua sendo intencional na sua escrita, e nós vamos ver quais são as intenções nessa perícope, nessa passagem do verso 13 ao verso de número 41. A primeira verdade, então, que nós vamos ver aqui: olhares desatentos e distorcidos. Aprendemos na semana passada sobre essa didática de João. Jesus é que vai em direção ao cego, não é o cego que vai em direção a Jesus. Jesus faz lodo, fazendo referência à criação. Jesus pede para que o cego se lave no tanque Siloé, que significa enviado, fazendo referência a si mesmo. O cego obedece, e ele obedece minuciosamente. Ele não argumenta, ele não diz: olha, tem outro tanque aqui, tem o tanque de Betesda, onde já aconteceu um milagre lá, do coxo sendo levantado, não pode ser ali. Não, ele não argumenta com Jesus, ele obedece minuciosamente. Ele vai exatamente ao tanque que Jesus pediu para que ele se lavasse. E o tanque não ficava próximo. O tanque ficava a sudoeste ali, da região ou do templo. E ele tem que andar um bocado. Com certeza alguém o auxiliou até chegar ao tanque de Siloé. Ele vai, obedece minuciosamente aquilo que Jesus tinha dito a ele. Quem é que o convenceu de que aquilo que Jesus acabou de falar era verdade? Quem é que convenceu esse cego de que Jesus, aquilo que Jesus estava realizando, era algo poderoso? A ponto dele não argumentar, a ponto dele obedecer claramente, minuciosamente a este Jesus, a este estranho para ele. Qual foi o resultado? O resultado foi de homens vendo ele, esse ex-cego vendo. E o resultado foi que ele provocou perguntas nos seus vizinhos. O texto vai dizer: os vizinhos viram e reconheceram e perguntaram: como foi aberto os seus olhos? Verso 11: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse:
que fosse lavar em Siloé, fui, lavei-me e agora vejo. E aonde está ele? Perguntaram. Não sei onde ele está. Não sei aonde ele está. O resultado foi esse homem voltando para casa, feliz da vida, provocando perguntas sobre a mudança. Provocando uma pergunta. Aí a gente fica naquele estado de o que vai acontecer depois? O que vai acontecer agora? Imagine que você não conheça esse texto completamente e alguém está contando para você essa história pela primeira vez. Talvez você empolgado, os vizinhos vão procurar aquele que ele disse o nome, porque ele não sabe quem é, porque estava cego, não sabe para onde foi, mas ele contou quem é. E este homem, chamado Jesus, nós já ouvimos falar dele, a respeito dele, aqui mesmo no templo. Ele já curou um paralítico. Ele já fez algumas realizações aqui próxima, como a multiplicação dos pães. Já ouvimos várias histórias a respeito deste homem. Vamos procurar esse Jesus. Aonde é que ele está? Pensamos que é isso. Mas João aqui, ele chega a ser até um pouco sarcástico. Ele quer pegar no contrapé. Queremos pensar que vão procurar Jesus, mas a realidade é que o verso 13 diz que estes homens que ouviram o testemunho do ex-cego, pegam o cego e levam ele aos fariseus. O resultado foi que estes homens, que aqui estão diante de um milagre, surpreendidos por um milagre que Jesus fez, esses homens não vão até Jesus. Estes homens não conseguem levar este ex-cego a Jesus. Eles antes pegam este homem e levam ele para dentro de uma sinagoga. Leva ele para dentro ou para o meio dos fariseus. Conduz este homem aos fariseus. Aqui demonstrando claramente que estes homens que estavam vendo, estes homens que tinham olhos abertos, porém eles estavam impossibilitados de verem a oportunidade única diante deles. A oportunidade única. Quem é que curou esse? Nós conhecemos. É vizinho. É filho do Celso. Filho da Miriam. Conhecemos ele. Conhecemos ela. Conhecemos o filho deles. Sabemos que ele nasceu sem o globo ocular. E agora nós estamos vendo ele. Quem é que fez este algo extraordinário? Este algo maravilhoso? Eles não tinham dúvida de que aquilo tinha acontecido era um milagre. Eles não tinham dúvida de que aquilo que tinha acontecido era algo realizado pelo próprio Deus. Porque lá no verso de número 16, vai dizer, parte B, vai dizer assim: mas outros perguntaram, como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? E houve divisão entre eles. Eles tinham certeza de que Deus havia realizado algo sobrenatural, mas eles não queriam ver. Eles não queriam se voltar, eles estavam perdendo uma oportunidade, talvez a oportunidade das oportunidades. Eles levaram esse homem para os fariseus. Estes homens estão exatamente assim, vendo, mas não vendo. A oportunidade está bem ali. Um homem que era cego de nascença foi curado. O nome daquele que realizou foi dito a eles, mas eles se recusaram a ver a verdade. Cegos, porém vendo. Essa é uma verdade que atinge todos nós hoje. É uma verdade que perfeitamente atinge incrédulos e crentes. Quantas vezes você já ouviu a verdade do Evangelho e por estar com a mente envolvida com tantas outras coisas desse mundo, você não ouviu a verdade? Você não conseguiu enxergar a verdade? Você ouve a pregação, você ouve a exposição do Evangelho e a sua mente está em outro lugar. Você está conseguindo ouvir, mas não está ouvindo. Você está conseguindo ver, mas não está vendo. Acontece isso com incrédulos. Quantas vezes você tentou anunciar o Evangelho a uma pessoa e para você está claro quem é Jesus, está claro quem é o Deus, o Pai, está claro o que Ele fez, o amor de Deus, para você está claro, nítido, mas aquele que está vendo você falar e ouvindo você falar, não consegue entender, porque a sua mente talvez está divagando em outros lugares.
Mas isso não acontece apenas com o incrédulo, mas isso acontece com você e comigo. Quantas vezes nós estamos aqui sentados ouvindo alguém expor as Escrituras, na escola bíblica, ou talvez numa conversa informal com seu irmão, amigo, e aí você ouve Deus usando Ele falar com você, palavras confrontadoras e confortadoras, palavras instrutivas, palavras edificantes, mas os seus olhos não estão voltados e focados naquele a quem o seu irmão está expondo. Seus olhos estão focados em um outro lugar. Esses homens do texto estavam em uma posição de cegueira maior do que deste ex-cego, do que aquele que era deficiente visual. Pois a pior cegueira não é aquela que promove a deficiência física, e sim aquela que é promovida internamente. É aquele que vê e não consegue ver, e muito menos, por não ver, entender. Não consegue entender. Éramos assim. Quantas vezes ainda somos assim? Pense em quantas vezes você é abatido pelas turbulências da vida, sabendo que todas essas turbulências têm um lugar para ser depositada, e você recorre a tantas outras pessoas e a tantos outros lugares. Você já ouviu que elas devem ser apresentadas a Deus em oração, todavia você insiste em levá-la a outros. Ou pior, você prende elas a você mesmo, internalizando-as. Isso é um tipo de cegueira. Alguém que vê, mas que não consegue ver. Vê, mas não vê, e por não ver, não compreende a verdade. Quantas vezes o desânimo abateu a porta da sua alma? E o lugar impróprio para pessoas desanimadas é algo chamado solidão, um lugar solitário, impróprio para alguém que está com sua alma abatida. Qual tem sido o lugar que você tem se apegado? Exatamente esse lugar, solidão. Isso é reflexo de olhos que estão abertos, mas que não conseguem ver. Pense, quantas pregações já cruzaram seus ouvidos, e para algumas dessas pregações que cruzaram seus ouvidos, você disse, amém. Todavia, sua atenção para elas foi desviada, e você mudou. E você mudou o foco, mas não mudou internamente. Não ouviu, não compreendeu. Somos cegos, somos surdos. Melhor, somos mortos. Pois é exatamente isso que João vai ensinar no capítulo de número 11. Veja que todos os sinais que João colocou aqui no seu evangelho é porque ele está usando como ilustração de quem somos. Somos mancos, não conseguimos ir em direção a Deus, é Ele que tem que vir em nossa direção. Somos cegos, não conseguimos ver Deus, não conseguimos ver Cristo, é Ele que tem que vir em nossa direção. Somos surdos, não conseguimos ouvi-lo, e Ele precisa tocar os nossos ouvidos para poder ouvi-lo. Somos mortos, como Lázaro, dentro de uma tumba, que é necessário um milagre ser realizado para que possamos ver, entender. Quantas vezes o pecado não confessado corroeu sua alma, e a verdade você sabe que você deve confessá-los diante de Deus. Entretanto, o que você insiste em fazer? Procurar o lugar mais distante de Deus para se esconder, como se isso fosse possível. Isso é ter os olhos abertos, mas não ver nada. Quantas vezes você orou a Deus? Ó Deus, cumpra em mim a tua vontade. Entretanto, você insiste em permanecer desatentamente, olhando para Jesus, perdendo a oportunidade de imitá-lo, simplesmente por estar vendo, mas não vendo o verdadeiro padrão de alguém que viveu para a glória do Pai. Homens que se envergonham. Imagine esses homens. Olha o que o texto vai falar. Os fariseus disseram assim: esse homem não é de Deus. Eles foram, talvez eles pensaram, vamos levar ele, e os nossos líderes, vamos ensinar, vamos instruir, vamos apresentar para a gente o que aconteceu. Eles levam. Quando apresentam o homem, ex-cego, diante dos seus líderes, os seus líderes dizem assim: o que aconteceu? Esse ex-cego disse que um tal Jesus fez lodo. Fez lodo? Qual foi o dia?
sábado. O que ele fez? Lodo. Com as mãos? Sim, com as mãos. E o que mais? Ele curou no dia de sábado? Sim, esse homem não é de Deus. Eles chegam à conclusão, porque Jesus fez lodo, porque esses líderes religiosos, eles em sua lei tinham 37 regras, aproximadamente 37 regras, daquilo que não podia ser feito no sábado, e uma delas é movimentar a terra, ou mexer com a terra, e a segunda é curar, fazer algo miraculoso. No sábado não se podia fazer isso. E então eles concluem, de bate pronto, já sabemos, não é homem de Deus, porque fez isso. Aí aqueles homens que tinham visto, não, eu conheço esse ex-cego, ele mora de lá de casa. Não, eu sei o que eles passaram, eu sei o que os pais deles passaram, eu sei o que esse homem sofreu, tendo que mendigar, e as pessoas depender da ajuda e da misericórdia dos outros, eu sei o que eles passaram. Não, não é possível. E aí o texto diz que eles se dividiram entre si. Houve divisão entre si. Mas como? Como que pode um pecador fazer tais sinais? Eles ficam envergonhados porque eles poderiam ter procurado Jesus e agora eles caíram na real. Aqueles a quem eles buscaram para ajudar foram incapazes de ajudá-los. É aquele sentimento de você estar desatento e você chega em casa, vê a máscara no pescoço e morre de vergonha. Não é possível. Não é possível que eu trouxe ele aqui. Poxa, nós já sabíamos que esses fariseus são contra este homem Jesus. Já vimos algumas coisas acontecerem dentro do templo e o embate entre eles. Poxa, como não pensamos nisso antes? Como estávamos cegos? Uma cegueira chamada desatenção. Mas a segunda cegueira, a cegueira que pode ser apresentada a nós por paixões e também por presunção. Cegos cheios de argumentos, porém esses argumentos distorcidos. Do verso de número 15 ao verso de número 34, nós vemos isso sendo apresentado. O declínio destes homens que estão vendo, mas que não conseguem enxergar a verdade, o declínio resultante de uma paixão. Nesses versos, verso 15 ao 34, nós temos aqui um outro grupo de cegos. O primeiro são cegos desatentos. Por estarem desatentos, não conseguem ver. E agora, outro tipo de cego, cegos apaixonados. Os primeiros são cegos que por terem seus olhos fixados no milagre, porém incapazes de enxergar o verdadeiro milagre e o autor do milagre. Eles não vão ao autor do milagre. Estes últimos aqui, e agora estes outros, são cegos apaixonados por suas falsas visões. Uma falsa visão que nega a realidade. Homens tão apaixonados por sua religiosidade que tornaram-se ainda mais cegos. João, ele mais uma vez é didático. Ele ao escrever, ao usar a pena, ele é didático. Olha a didática de João. Primeira coisa que ele apresenta, o primeiro passo foi que estes homens, que aqui estão apaixonados por sua religiosidade, primeiro passo que eles tomam é desacreditar e difamar o realizador do milagre. Olha o verso 16, nós vimos. Alguns fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. O primeiro passo deles foi, da decadência deles foi, difamar aquele que fez o milagre. Olha, esse que vocês ouviram que fez milagre, ele não é de Deus. Fique sabendo disso. Entendam de uma vez por todas, esse Jesus não é de Deus, porque infringiu o sábado. Infligir uma regra, não pode. O primeiro passo foi desacreditar ou difamar Cristo. Eles ouvem atentamente o relato do ex-cego, porém, como os seus olhos não apenas estão desatentos, como também distorcidos, buscam uma verdade nas mentiras por eles inventadas. Manusear barro não pode. E se não pode, esse cara infringiu a lei. E se infringiu a lei, não pode ser de Deus. O segundo passo foi desacreditar do milagre. Então, o primeiro foi difamar aquele que fez o milagre.
O segundo passo é desacreditar do milagre. Olha o verso número 18. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Eles estavam lá conversando. Não é possível, não foi curado, não aconteceu milagre nenhum aqui. Chama esse homem de novo. Conte de novo. Aconteceu isso? Não aconteceu. Pode sair. Busca o pai dele, busca a mãe dele. Vamos tirar essa prova. E o pai e a mãe chegam lá. E o pai do garoto, a mãe do garoto, diante dos fariseus. Os fariseus dizem: conta a verdade para a gente. Seu filho não está presente não. Ele não vai magoar ele não. Conta a verdade para a gente. Ele não nasceu cego. Ele está fingindo, não é isso? Os pais: não. Nós sabemos que esse é o nosso filho. Esse é o nosso filho. Responderam os pais, verso 20. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego. Mas nós não sabemos como ele pôde ver, ou quem lhe abriu os olhos. Os pais estavam com medo do interrogatório, porque os judeus já tinham decidido: olha, se alguém confessar que esse Jesus é Cristo, vocês serão expulsos da sinagoga. Então eles com medo agora, olha, seguinte, ele é nosso filho sim, é nosso filho, pode até fazer DNA, é nosso filho. Sabemos que ele nasceu cego, deficiente sim, nasceu. Mas como ele vê, a gente não sabe. Não pergunte para a gente, não envolva a gente, não nos comprometa nesse assunto. Olha, faz o seguinte, ele já tem idade suficiente, ele pode responder por si, então procure ele, converse com ele. Os pais ficaram com medo de levar contar aquilo que o seu próprio filho tinha dito. Então eles pedem para que os fariseus interroguem o seu filho. Olha o verso 24. O terceiro passo, o primeiro foi desacreditar daquele que fez o milagre. Depois, desacreditar do milagre. E terceiro, desacreditar do testemunho. Desacreditar do testemunho do menino. Verso número 24. Pela segunda vez, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. E aí ele diz o seguinte: olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Em outras palavras, os fariseus estavam dizendo assim: olha, nós conseguimos encontrar a verdade, descobrimos tudo, porque o menino não estava lá junto com os pais. Descobrimos tudo. Sabemos tudo, tintim por tintim. Sabemos o que aconteceu. E dê glória a Deus. Vamos resolver isso aqui. Vamos resolver isso aqui. Você não recebeu nenhum milagre. Você não foi curado. Você não foi curado. Eles estavam querendo intimidar o menino. Porque imagine os fariseus fazendo uma pergunta, ou chegando afirmando isso: ó, já descobrimos tudo. Quando você chega numa conversa e você é pego de surpresa, alguém fala assim: já sei de tudo, não precisa nem contar. As coisas que você nem sabe que a pessoa sabe, você conta. Já aconteceu isso com você? Aí ele sabe, então é melhor falar a verdade. Eles estavam jogando com o garoto. Já sabemos de tudo, já sei. Dê glória a Deus e vamos resolver, vamos dar um ponto final nisso aqui. Pense na cabeça do menino: o que os meus pais falaram? O que os meus pais disseram para esse homem agora? Agora eu estou frito. Olha, então tá bom, o fariseu, vamos resolver aqui. Eu vou embora para minha casa, deixa eu curtir, porque para ele, que diferença ia fazer? Ele estava vendo já. Não, vamos resolver aqui. Eu vou para casa e deixa como está. E Jesus Cristo deixa ele, eu nem sei quem é ele mesmo. Não, mas esse homem aqui, se ele fizesse isso, ele ia entrar em uma crise de consciência tremenda. E ele não quer ter uma crise de consciência, ele não quer ser cego na sua alma. Ele diz: olha, o seguinte, não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Você já tentou defender uma mentira com outra mentira? Já tentou defender uma mentira com outra mentira? Eu já tentei, já fiz isso.
quando era pequeno, tinha os meus 10 anos aproximadamente. Os adolescentes hoje não sabem o que é isso, mas sempre quando vinha uma Kombi, uma perua, fazendo um anúncio, a panela velha, garrafas usadas, lembra? Eles faziam o quê? Trocava com o quê? Quem que já trocou panela velha e garrafa usada com doces? Já trocou, né? Passava na Vila Aparecida, sempre passava lá. Então, a Kombi passava pedindo, traga as suas panelas, panela quebrada, panela tal, e fazia isso para as crianças, porque as crianças via a panela jogada no quintal, queria catar tudo. Quando via a Kombi passar, panela, a gente já sabia quem era, juntava lá meus irmãos e eu, o Tiago ainda era pequeno, mas juntava o Juliano, o Lucas e eu, nós íamos procurar as panelas velhas da minha mãe, e quando não tinha, a gente pegava nova mesmo, e levava para trocar. Pegava as panelas velhas, e não encontrando panela, a gente ia atrás das garrafas, aquelas garrafas que ficavam, aquelas garrafas antigas, sabe, que ficava lá de São Bento, tal, lá atrás, lá ficava, e deixava aquele engradado todo, um monte de garrafa, e a gente levava. E tinha duas opções de troca. Você podia trocar por doces, pirulito e tal, ou você podia trocar por pintinhos. Pintinhos. Criança, querendo doce, o que você achava que nós trocamos? Por pintinho. Não trocamos por doce, levamos pintinho para casa. Quando chegou em casa, Juliano com o pintinho e eu lá com o meu pintinho, chegamos lá e apresentando lá para minha mãe, olha o nosso bichinho de estimação. Eu lembrei da Alice essa semana, porque ela pediu, papai, eu quero um bichinho de estimação, e eu lembrei do bichinho de estimação, meu primeiro bichinho de estimação. Já tinha um cachorro em casa, que era o Rex, mas tinha lá um pintinho que nós acabamos de trocar por panelas velhas e garrafas usadas e velhas. Que alegria! Que alegria poder segurar ali aquele bichinho na mão, amarelinho, bonitinho, bicudinho, e você fica encantado, e meu irmão lá, e meu pai ensinou a gente fazer lá uma papinha de arroz e tal, para colocar na boca do bichinho, e o bichinho então se alimentar e tal, 2 dias depois, eu olhando para o bichinho, vendo as asinhas, vendo ele o biquinho, as patinhas, eu falei, esse bichinho que tem asa, ele é capaz de voar. Dentro de casa, da sala, peguei aquele pintinho e joguei para cima, e quando joguei para cima, eu esperando ele bater as asas e voar, ele não bate as asas e não voa, porque nem deu tempo dele fazer isso, porque quando eu joguei para cima, ele já bateu no teto, já destroncou o pescoço e já desceu morto. E agora? Como falar para o meu pai? Eles estão ouvindo isso pela primeira vez, tá? Como ouvir, como contar isso para o meu pai, para minha mãe? Não posso fazer isso. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho, o jeitinho do branco. Fui lá e o meu irmão deixou o bichinho dele meio assim, a perdida. Aí eu fui lá, catei o bichinho dele e catei aquele que era o meu e coloquei do ladinho da casa do Rex, o nosso cachorro. E eu saí correndo. Juliano, o Rex pegou o seu pintinho, o Rex matou o seu pintinho, o Rex fez isso. O Juliano saiu uma disparada e correu para ver o pintinho dele e estava morto e começou a chorar. O meu está aqui, graças a Deus que o meu está aqui, mas o seu, Juliano, o seu morreu. O seu morreu. Fizemos, aquela tarde, um funeral do pintinho do Juliano. Estava lá, debaixo de uma bananeira, lá em casa, na Vila Aparecida, tinha uma bananeira lá nos fundos, e nós sepultamos, colocamos dentro de uma caixinha e sepultamos, até tocamos uma música fúnebre, e o Juliano, triste da vida, foi embora para casa, e eu lá, não posso contar a verdade, não porque eu ia perder, mas porque certamente o Juliano ia, se eu contasse a verdade, ele ia contar para meu pai, e a bronca ia vir, eu não queria receber a bronca, então deixei por assim mesmo, e eu fui, eu confesso que eu só contei para o Juliano, acho que faz uns 2 a 3 anos atrás, eu guardei isso comigo, com 7 chaves, ele nunca descobriu, até o dia que eu cheguei na casa dele e falei, Juliano, eu preciso confessar para você uma coisa, um pecado. Que pecado? Um pecado que eu preciso confessar com você e você precisa me perdoar. Se você não me perdoar, você vai ser castigado por Deus. Ele, tá bom, o que aconteceu?
Lembra daquele bichinho, aquele pintinho que nós tocamos lá? Então, lembra? Tá? Sabe aquele que morreu? Aquele era meu. E eu contei tudo o que aconteceu. Ele disse, eu desconfiava, mas eu não tinha certeza. Então, mas eu sabia a verdade. Eu escondi essa verdade, eu menti, eu querendo esconder algo que aconteceu, menti, inventei mais uma mentira, e assim por diante, mas eu guardei isso dentro, mas se um dia alguém tocasse, já pensou o Juliano, Branco, pode contar a verdade que eu descobri. Eu ia entregar tudo, mas eu sabia a verdade, até o dia que eu contei para ele. Estes homens aqui estão diante de uma verdade inegável. Estes homens aqui estão mentindo sobre mentira. Eles inventam, não, ele não é de Deus. Não, olha, não é cego. Achamos paz, vamos tirar dúvida. Não aconteceu o milagre. Eles estão inventando invenções sobre invenções. Mas no fundo, eles conhecem a verdade, mas eles não querem ver a verdade. Olhos esbugalhados, mas não conseguem enxergar. Estão cegos. Mas não apenas estão cegos por causa da paixão religiosa, mas eles são presunçosos. Em pensar que estão vendo. A ponto de falar para o cego, olha, você que está querendo ensinar nós, você está cheio de pecado e você quer nos ensinar? Quem é você, rapaz? Quem é que está aqui todo domingo dando aula na escola bíblica? Quem é que está no púlpito da sinagoga ensinando? Você quer ensinar a mim? Mas que coisa, é só o que faltava. Presunçosos, de pensar que estavam vendo, mas que na realidade não estavam vendo. Estes homens julgavam ser os únicos que viam, quando na realidade não viam nada. Se não vejam, no que eles gastavam tempo estudando. Eles gastavam tempo estudando o quê? As Escrituras. Fariseus conheciam as Escrituras. Do que eles se gabavam em defender? As Escrituras. E o que eles acusavam Jesus de infligir? As Escrituras. Agora, no que eles tropeçam? Nas Escrituras. O texto que nós lemos no início do nosso culto, Isaías capítulo 35, verso 5, vai falar a respeito do Messias. Vai falar o seguinte: então se abrirão os olhos dos cegos, e se destaparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como cervos, e a língua do mudo cantará de alegria. Quais eram os sinais que João aponta aqui no seu evangelho? Coxos levantando. Ele não apresenta um surdo que ouve, mas nos outros evangelhos você vai ver a cura de surdos e mudos. Ele apresenta aqui a um cego, mas não qualquer cego. Ele escolhe, João poderia ter escolhido tantos outros sinais, tantas outras curas de cegos. Tinha Bartimeu, o cego de Betsaida, entre outros. Ele poderia ter escolhido, mas ele escolhe exatamente esse daqui de Jerusalém, que era um cego de nascença, e ele coloca no seu evangelho porque ele quer deixar claro: olha, Jesus é a confirmação de todas as Escrituras. Vocês só não estão vendo porque não querem enxergar, porque vocês estão cegos. Quando João Batista pediu para os seus discípulos: olha, vai lá, para eu ter certeza, eu estou preso, vai lá, e pergunte para ele, se de fato ele é aquele que a gente aguarda, ou se a gente tem que aguardar outro. Aí os discípulos de João falaram o seguinte, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. João ouve isso aqui e diz: descansei minha alma. Ele veio. Não tem dúvida, é ele. Estes homens, conhecedores das Escrituras, sabiam da verdade, mas esconderam.
porque não queriam ver. Olhos abertos, mas impossíveis de enxergar aquele que estava entre eles, o próprio Deus. Diante destes homens, Deus havia realizado um milagre que nem mesmo João presenciou. Um cego de nascença, o João Batista não tinha presenciado. Homens presunçosos, dominados por uma cegueira pior do que o homem que era cego e que por ele estavam sendo interrogados. Homens que pensam e afirmam afirmam estar enxergando Deus, o Deus verdadeiro, quando na realidade eles estão enxergando ídolos, falsos deuses. Essa é a realidade atual. Quantos que dizem amar, servir a Deus, quando na realidade servem a si mesmos, menos Deus? Quantos que estão cegos por uma paixão, por uma placa denominacional? Não, essa minha igreja é ela. Igreja Cristã Família Bíblica, é essa igreja que salva. Presos por uma placa denominacional. Quantos que estão defendendo uma linha teológica e por defender a sua linha teológica excluem os outros dos céus? Presunçosos, não, porque o calvinismo é o único. Eu sou calvinista e eu creio exatamente naquilo que ensino. O calvinismo é o único que é a verdade. Os arminianos não vão para o céu. Que isso? Quantos que defendem suas visões distorcidas e estão dispostos a tudo, inclusive em quebrar relacionamentos em nome dessa ilusão? Uma pessoa chegou para mim e disse assim: Luciano, minha esposa me deu um checkmate. Que checkmate foi? Ou eu me torno um frequentador de uma seita, que bate na porta todo dia, todo sábado de manhã, ou me torno um seguidor dessa seita, ou então o casamento está acabado, o divórcio tem que ser assinado. Mas que isso? Não, porque se não... Como é difícil discutir, argumentar com pessoas que estão apaixonadas e cegas por essa paixão. Você já tentou discutir futebol com um corintiano? Não tem como. Tem um primo, até os seus 10 anos de idade, ele era São Paulino. Ele, São Paulino, jogava bola junto, vestia a camisa do São Paulo e tal, conhecia todo o time do São Paulo e tal. Até que um dia ele começou a andar com uma pessoa que era corintiana, e essa pessoa corintiana desvirtuou. Ele virou casaca. Ele foi para o lado do Corinthians. Tenta conversar com ele sobre time. Eu não entendo, eu falo que eu torço para o São Paulo, mas não podia nem ter falado isso hoje, né? Não podia nem ter falado isso hoje, porque o São Paulo está horrível demais. Mas se você perguntar qual é a escalação do time de São Paulo, eu vou falar para você que é o Rogério Ceni. Aí você fala assim: não, já foi há muito tempo. Eu não sei, eu não conheço. São Paulino assim, não está por dentro. Mas você já pegou um corintiano que não sabe falar o time dele? Eu nunca peguei. Eu nunca conversei com um corintiano que não sabe dar a escala atual do time. Meu primo era fascinado, era pôster, tal. Aí você tenta discutir com ele: mas como que pode você virar casaca? Dos 10 anos você era São Paulino, e depois você virar... Não, é que agora os meus olhos foram abertos e eu consegui enxergar a verdade. O time de verdade é o Corinthians, e olha, você também tem que ser o corintiano, porque o Corinthians é isso, e te dá um monte de argumentos sobre o Corinthians, e quase você se torna um. Quase. Graças a Deus. Brincadeira, corintiano. Mas já tentou discutir? Já tentou discutir com petista? Já tentou discutir com bolsonarista? Você já tentou discutir com pessoas que são bitoladas, apaixonadas, extremamente apaixonadas? Que enxergam os outros por sua teoria e por sua defesa, e não enxergam os outros com os óculos de Deus. Terceira lição que nós encontramos nesse texto: olhos que se encantam cada vez mais. Ufa! Verso de número
35 até o verso de número 41, Jesus ouviu o que haviam expulsado e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? O homem perguntou: quem é, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Aqui nós vemos uma progressão. O texto vai apresentar uma progressão. E quase tudo na vida acontece, existe uma progressão. Em 1942, há exatamente 79 anos atrás, algo excepcional chega às gôndolas do mercado. Algo que é quase divino, chega às gôndolas. E no Brasil todo ganhou uma legião de fãs, inclusive eu. Tudo começou ainda na linha de produção, todos que ali experimentavam pediam mais um. Um biscoitinho de 4 camadas recheado e coberto com chocolate Lacta. Até aquele momento ninguém passara ninguém conseguia ver algo tão divinamente delicioso, até que surgiu ele. Seu nome? Bis. 79 anos. Bis. Esse biscoitinho de 4 camadas recheado, quando surgiu pela primeira vez, sua embalagem continha apenas 3 unidades. A caixinha era lacrada por papel celofane transparente. Quem lembra? Mas os chocolates sempre foram embalados um a um. Chocolate por chocolate, um a um. Mas o pacotinho vinha 3. Até que alguém percebeu que 3 é muito pouco. E aí resolveram colocar logo 20. Uau! Que maravilha! Deus ouviu orações de muitas pessoas. Em 1996, esse Bis Lacta chegou no mercado e aí trouxe um seu amigo chamado chocolate branco. Outros lançamentos invadiram e dividiram as gôndolas com o tradicional Bis. O Bis de limão, o Bis de laranja, o Bis de avelã. Em 2000, a tradicional embalagem de celofane transparente foi substituída por uma nova com a foto do Bis na frente. Uma outra novidade chega também em 2000, Chocobis, 4 vezes maior. Uau! Em 2004, na Páscoa, lançou-se um Bis gigante, retangular, não um ovo de Páscoa, mas um retangular bem grande. Bis. 2009, chega o mini Bis, de comer no pote, um potinho assim, cheio de bolinhas ali dentro, e você vai assistir TV comendo Bis. De lá para cá, várias versões de Bis, Bis extras, Bis big, Bis de um jeito, Bis de outro, até que o último lançamento foi o Bis Oreo. Que coisa bonita. O Bis é o chocolate mais consumido no Brasil. Dentre os chocolates é o que tem 10% da fatia de mercado. Mas dentro do seu segmento, que é os snacks, ele é líder absoluto no mercado, 72% só de vender Bis para esse público que come snacks. Aí você pergunta, o que isso tem a ver com o nosso texto? Tudo. Porque se no próprio Bis tem uma progressão, tudo na vida tem que ter uma progressão, inclusive no seu cristianismo. Seu cristianismo precisa crescer, precisa desenvolver, precisa estar em progressão. Olha o que acontece com esse homem, é algo nítido, uma progressão. Ele é curado, ele fica encantado. Dizem aos homens, anunciam aos homens, foi Jesus. Pegam ele, levam aos fariseus, e os fariseus dizem, olha, sabemos que não é de Deus, sabemos que este homem não pode fazer nada de Deus. O que você pensa de ser esse homem? Não, esse homem é no mínimo Deus. Este homem é no mínimo alguém que Deus ouve. Olha o verso de número 17, mas o que você diz a respeito deste homem que te curou? Ele é, no mínimo, um profeta. Ele tem que ser um profeta para fazer isso. Não, ele não é profeta, não, no mínimo. Não, ele é pecador. Não, se é pecador eu não sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo.
Mas o que você pensa a respeito dele? Olha, o que eu penso a respeito dele é o seguinte, que no mínimo esse homem aí é um santo de Deus, porque Deus não ouve pecadores. E se Deus atendeu o pedido dele, é porque esse homem é um santo. Veja, progressão de um profeta. Profetas não são santos em perfeição. Mas agora ele vai falar que esse homem no mínimo, ele é um santo de Deus. Mas depois, no final, ele vai ter a grande revelação de que este homem não é apenas o santo de Deus, é o santo de Israel, mas ele é o próprio Deus. Ele diz, quem é, Senhor, o Filho do homem, para que eu adore? E Jesus diz assim, você já o tem visto. Ele se prostra diante dele. Uma progressão. Talvez no começo ele não sabia explicar quem é Jesus, cadê ele? Não sei onde está. Mas à medida que o tempo, a vida vai caminhando, ele vai descobrindo, e ele vai conhecendo, e ele vai explicando, e ele vai de forma aqui contundente, apresentando característica de quem é Jesus. Meu irmão, aqui é uma verdade a você e a mim, você está crescendo na sua caminhada cristã? Você tem progredido? Ou você tem estagnado? Ele recebe o milagre, ele entra dentro da sinagoga e agora pode frequentar o templo. Ele descobre que por meio de uma inquisição, que aquele que o curou é no mínimo um homem santo. Na mesma inquisição ele chega à conclusão de que ele mais do que um homem santo, ele é um profeta. Na mesma inquisição ele descobre que este homem é da parte de Deus. E na mesma inquisição ele é levado a pensar sobre a possibilidade de se tornar um discípulo dele. Porque os fariseus disseram assim, discípulo dele é você. E ele, sabia que eu não tinha pensado nisso. Eu vou ser discípulo dele mesmo. E agora ele sai do templo e ele quer encontrar esse Jesus. João é didático, muito didático. Você não conhece tudo a respeito de Deus de uma hora para outra. Progressivamente, Deus, vai revelando a você quem Ele é. E você vai conhecendo. E para terminar, uma pergunta aqui que esse homem faz. Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus disse, você já o tem visto. Eu sempre fiquei intrigado com essa fala de Jesus. Você já tem visto. Como? Sim, você já o viu. Não, eu não vi, eu estou vendo você agora. Não, você já o tem visto. E é aquele que fala com você. Como é que esse homem viu Jesus? Esse homem não viu Jesus com seus olhos carnais. Esse homem já tinha visto Jesus quando Jesus falou com ele. E quando Jesus falou para ele assim, vai no tanque de Siloé, lava-se e volte vendo. Ele viu Jesus lá. Talvez você esteja questionando, não, mas eu nunca vi Jesus. Mas se o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais, você é capaz de vê-lo. Não carnalmente, mas espiritualmente, e ser convencido. Esse homem foi convencido a lavar-se no tanque de Siloé, não teve nenhuma objeção, nenhuma argumentação com Jesus, ele simplesmente obedeceu, foi. Quem é que convenceu ele da verdade sobre Cristo? O Espírito de Deus. É isso que João vai ensinar lá no capítulo 14, 16, que nós vamos chegar. O Espírito tem uma função de convencer você da verdade, da justiça e do juízo. Esse homem foi convencido da verdade, da justiça e do juízo. Concluo com 3 aplicações. Primeiro, diante dessas verdades, não perca tempo fixando seus olhos para o nada. A Larissa sempre é assim. Essa semana eu cheguei em casa, a Larissa, eu olhando para ela e ela olhando para você, só que ela não está vendo você. Sabe, já aconteceu isso com você, né? Você fixa o seu olho num ponto, pode passar um trem, você não tira o seu olho daquele ponto, você fica assim, ó. Aí você vai, tá. O negócio está acontecendo aqui, você, sim, tá. Você está vendo? Estou vendo. Aham. Não perca tempo fixando seus olhos no nada, pensando que está vendo e não vendo absolutamente nada. Firme sua vista em uma pessoa.
firme a sua atenção em Jesus, fite os seus olhos nele, pois ele é o autor e consumador da sua fé. Segundo, não se apaixone por um Cristo desassociado das Escrituras. Estes homens estavam esperando o Cristo, estes homens estavam esperando o Messias, mas eles estavam esperando um Cristo e um Messias desassociado das Escrituras, associado com a sua tradição religiosa. Não creia, não se apaixone por um Cristo desassociado das Escrituras, isso é perigoso. Não se apaixone pela placa denominacional de sua igreja, porque ela pode cegar você. Não se apaixone por ideologias humanas, elas tendem a cegá-lo. Lembre-se, cegos presunçosos são aqueles que se apaixonam pela escuridão, pensando que estão vendo. João vai falar, amaram mais as trevas do que a luz. São topeiras. Já viu topeira? Já viu o que é uma topeira? Topeira é um rato que não tem olho, é cego. Faz buraco no chão e fica enfiado na terra. Isso é topeira. Esses homens aqui são topeiras. São cegos querendo guiar cegos. São cegos querendo guiar cegos. E quando eles pegam aqui uma coruja que olha, enxerga bem, não consegue influenciá-la não. Terceiro, se até na história de um chocolatinho de 79 anos bis houve progressão, porque sua vida com Deus não continua, porque sua vida com Deus continua estagnada? O que você precisa? Você precisa de um milagre para poder enxergá-lo. Não fisicamente de um milagre, porque você está enxergando melhor do que eu tenho óculos e você não tem. Você está enxergando muito bem. Talvez fisicamente você enxergue muito bem, mas espiritualmente você precisa de um milagre. É isso. Recorra àquele que pode assim fazer. É ser tocado novamente e ver o milagre de forma completa, como Jesus fez com o cego de Betsaida. Jesus tocou nos seus olhos e ele começou a ver. Jesus perguntou, e como que você está enxergando? E ele foi sincero e disse, eu estou enxergando, mas eu estou vendo homens que parecem árvores, árvores que parecem homens. Jesus falou assim, você não enxerga bem não, vem aqui que eu vou tocar você de novo. Talvez você está enxergando homens como árvores, é de um toque que você precisa de novo, ele pode te dar. Esse homem foi tocado, esse homem foi alcançado. Mas o maior milagre que ele recebeu, não foi receber a sua visão física, foi ele voltar para casa, e ele contar para todo mundo, que agora ele vê. Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Imagine esse homem contando para os seus filhos, papai recebeu visão. Papai, recebi a visão e agora enxergo nitidamente. Nossa, papai, então, o senhor não tinha um globo ocular? Não estou falando dessa visão não, estou falando de Cristo. Imagine ele contando para os seus netos. Imagine uma geração sendo influenciada por este homem, pelo testemunho dele. Imagine o que o seu testemunho não pode fazer com seus filhos a partir do momento que você enxergar Cristo Jesus. Curva a tua fronte, oremos. Gratos somos, Pai, por esse milagre dos milagres que aconteceu sobre nossas vidas. Continue conduzindo os nossos corações a enxergá-lo nitidamente. Se há alguma coisa que está embaçando os nossos olhos de poder vê-lo, que o Senhor arranque isso de nós hoje à noite. Faz o teu nome glorificado em nós e através de nós. Que no dia a dia Cristo Jesus seja visto em nós